Ficou muito claro ontem que os reservas do Corinthians... Aliás, eu tava até... no momento que saiu a escalação, né? Eu tava conversando com o Belotti, o Ulisses estava ao lado, o Ulisses Costa. E aí a gente tava analisando esse time, e um time reserva do Corinthians que não é ruim. É um time reserva que, algumas peças são interessantes. Talvez a zaga seja muito fraca no papel, né? Mas do meio pra frente, assim... Só para relembrar o time que entrou ontem em campo. O Corinthians foi com o Matheus Doneri, que fez uma boa partida, inclusive. Ele tá longe de ser o goleiro ideal para assumir a responsabilidade e tudo mais, até porque o Hugo já foi contratado de forma definitiva e é o nome desse time titular do Corinthians. Mas o Donelli é um bom reserva. É um bom reserva pro Corinthians ao longo da temporada. E fora que também tem o Cauê, que é um menino da base que tá disputando a Copinha, que inclusive hoje tem jogo. O Corinthians pega o Ituano pela Copinha, tentando avançar de fase. E esse menino, o Matheus Donelli e o Cauê, também são muito bons. São dois bons jogadores. E o Corinthians está bem servido nesse sentido. O jogo do Corinthians hoje pelas oitavas de final da Copinha, às 9h30 da noite, em Santo André, estádio Bruno José Daniel. Com a estreia do VAR. É verdade. Nas oitavas começam aí a ser utilizadas, nas oitavas, o uso da assistência de vídeo. Mas o detalhe é o seguinte, o Corinthians, portanto, fez esse jogo diante da equipe, só repassando então, o Donelli no gol, na lateral direita, o Léo Maná, que não fez uma boa partida, o Léo Maná não foi bem, tanto que depois o Mateuzinho entra no lugar dele e vai bem. A dupla de zaga, o Kaká, que também não fez um bom jogo, o João Pedro Tchoca, que foi razoável. O João Pedro Tchoca, para quem não se lembra, é um zagueiro revelado pela base do Corinthians, passou pouco tempo no profissional, foi emprestado para o Ceará. E aí fez uma boa Série B no Ceará. Né? Fez uma boa Série B, enfim, subiu, né, com o Vozão e tudo mais. E aí o menino já voltou ao Corinthians, o Corinthians vai permanecer com ele. Então você tem o João Pedro Tchoca na lateral esquerda. O Corinthians foi com o Hugo, que não fez um bom jogo também, não fez uma boa partida. E aí do meio pra frente, o Alex Santana, um jogo razoável. O José Martínez, impressionante o que o José Martínez fez ontem. O José Martínez, ele era um volante ao longo do jogo que subia como ponta. A todo instante o jogador venezuelano tendo liberdade, e ele que é bem... Ele tem algumas limitações, ele foi bem como... na hora de tentar driblar, na hora de quebrar as linhas, como gostam de falar, até de fazer passes, que é uma das dificuldades dele. Ele foi bem para um jogador que é considerado primeiro volante, fez uma função ali de segundo, terceiro volante, não sei. Enfim, aí o José Martínez e o Charles, que também fez uma partida razoável. Do ataque, no ataque, o Corinthians, o Thales Magno fez um bom jogo, fez uma boa partida. O Romero, ele entrou bem, mas no segundo tempo caiu, não à toa, foi substituído. E aí deu espaço depois para outros jogadores que entraram bem, entre eles o Pedro Raul também, que entrou no lugar do Héctor Hernandes, né? O Héctor Hernandes, mais uma vez, o ator de novela mexicana do Corinthians, não foi bem. O Héctor Hernandes, que até agora não conseguiu provar, perdeu um gol na cara, impressionante a dificuldade que tem o Héctor Hernandes. E essa talvez tenha sido a pior contratação do Fabinho Soldado desde que ele chegou ao Corinthians. Então, o Corinthians depois coloca o Pedro Raul. E aí, quem diria, até o Ulisses ficou zicando a transmissão inteira o Pedro Raul. Falava mal dele. Eu também entrei um pouquinho na resenha e tudo mais. Aí ele falou assim, mas eu tô torcendo pro Pedro Raul fazer um gol. Eu tô torcendo pro Pedro Raul fazer um gol. E aí o Pedro Raul foi lá e fez o gol. Fez o gol. Desde abril de 2024 que o Pedro Raul não fazia um gol, meu caro. Vai bater um aninho, hein? Quase um ano já que o nosso Pedro Raul, entre harmonizações faciais e influencers como alvo, influenciadoras ele como alvo. É mais um que tem o queixinho Atlético Goianiense, né? Queixinho Atlético Por quê? Goianiense. Queixinho Atlético. Porque, mano, a cara dele parece o escudo do Atlético Goianiense. Realmente. A harmonização do dragão, né? Todo mundo fica feio e a cara do escudo do Atlético Goianiense, que não é feio, mas você coloca isso na cara de uma pessoa, vira um escudo e aí a pessoa vira realmente um dragão. Que momento. Agora, o sonho de
todo Pedro Raul é ter um Héctor Hernandes de concorrente, Nossa. né? Porque aí o cara parece o Ronaldo, né? O cara entra e falou, meu Deus, entrou o Romário. Exatamente. O sarrafo é lá embaixo, né? Em Nossa comparação. Senhora. Cara, eu vou falar um negócio pro seu Héctor Hernandes. E até ouvi Será que ele é o depois. Héctor Bonilha da vida Pode ser, real? pode Ele ser. É um ator É um que se ator. passa por um atleta. E, cara, é impressionante, assim. Ele perdeu o gol. Perdeu. Às vezes a bola até chegava com um pouco mais de dificuldade, mas um bom atacante geralmente sabe, né? Dar um jeito. E olha, cada enxadada uma minhoca. Falar pra você, com dificuldade gigantesca o próprio Héctor Hernandes. Aí o Corinthians consegue o resultado. O Thales Magno chegou ao 4º gol dele com a camisa do Corinthians. De 4 gols dele no Timão, 3 foram contra o Bragantino. Impressionante como o Bragantino tem um azar gigantesco contra o Thales Magno. O atacante foi lá e fez. E ele que inclusive não renovou com o Corinthians ainda, tem contrato até o meio do ano. E aí ele já disse até depois na saída na zona mista que tá se esforçando para tentar renovar por mais uma temporada, quem sabe. Ele que pertence ao New York City dos Estados Unidos, o Thales Magno. Corinthians venceu, conseguiu um bom resultado. É um dia bastante agitado, é verdade. Foi um dia bastante agitado politicamente no Corinthians. Essa vitória deu um pontapé inicial. Depois o Ramon Dias até falou um pouco sobre reforços. Disse que, enfim, não tem a necessidade tão necessária de se reforçar agora, mas que pode esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer com o elenco, que tá feliz com o elenco. Mas aí tem uma curiosidade. A Tati Tavares, repórter daqui da Band TV, ela tá na Arábia Saudita. E ela foi cobrir o jogo do Al Hilal. E o Renan Lodge pertence ao Al Hilal. E havia um boato tal de que o Renan Lodge teria sido consultado pelo Corinthians. E o Renan Lodge confirmou. Ele falou, eu conversei com o Fabinho Soldado e tal. O Fabinho Soldado conversou com o meu empresário, mas não há nada por enquanto, porque eu ainda tenho contrato com o Al Hilal, dificilmente eu vou sair daqui agora. Mas o Corinthians tentou. Enfim, o que importa é tentar, não conseguiu. Mas pelo menos tentou no meio do caminho. Importa os amigos que ficam pelo caminho. Né? Exatamente. E aí o Corinthians começa a se Os amigos preparar. que a gente deixa pelo caminho, que a gente vai largando. E o Corinthians começa a se preparar para domingo. Domingo tem Timão e Velo Clube de Rio Claro, 6h30 da noite na Neoquímica Arena. E